Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje vamos fazer um react do canal Plano Piloto sobre um vídeo que aborda a democracia no Brasil e como é que ela se desenvolve, qual o ranking da democracia, e eu vou fazendo alguns apontamentos ao longo do vídeo dele que eu acho interessantes para a gente poder estar abordando aqui, né? Se você gosta do canal, não esquece de se inscrever, deixar um like. E se por algum acaso você está assistindo esse vídeo e não é inscrito, ajuda a gente se inscrevendo e a bater a meta dos 10 mil inscritos. Muito obrigado e bora pro React. Alô, alô, YouTube! Com o resultado das eleições e os acontecimentos recentes, eu vi algumas pessoas falando que a democracia no Brasil voltou e outras falando que ela morreu ou vai morrer. Quando a gente fala com pessoas dos dois lados, a gente vê um chamando o outro de risco à democracia. E isso me faz perguntar, será que a gente estava ou a gente... É complicado mesmo, cara, porque quem se opunha aos dois ao mesmo tempo, de um lado era chamado de fascista, de outro era chamado comunista. É como, por exemplo, a nossa vertente, né, do PDT, fazia tanta oposição ao Lula, e aí toda a esquerda chamava a gente de fascista, quanto ao Bolsonaro, né? E aí, para eles, todo mundo que não apoiava o Bolsonaro era comunista. E era engraçado, cara, a gente ser os dois ao mesmo tempo, né? gente está em risco de perder a democracia aqui no Brasil? Bora descobrir. Já falamos disso em outros vídeos, mas o que é democracia? Parece uma pergunta fácil. Aquele sistema em que o poder está com o povo, eles que mandam. A própria palavra quer dizer poder do povo. Mas, no vídeo que a gente falou sobre as eleições por sorteio, que aliás eu super recomendo você assistir se ainda não fez, para ver como que a gente poderia eleger políticos por sorteio e resolver os maiores problemas de corrupção do Brasil, nesse vídeo a gente também viu que democracia é uma coisa diferente dependendo de quem você pergunta. Se os gregos antigos vissem a gente hoje em dia, eles iam falar que a gente não vive uma democracia, e sim uma oligarquia. Somente aqueles que têm mais dinheiro ou popularidade que mandam no país. Agora, qual é a oligarquia que domina o Brasil? Vocês sabem dizer? Quem é essa oligarquia aqui? De fato, eu concordo com esse conceito grego aqui, que a gente vive uma oligarquia. Só que muitas vezes as pessoas não dão nome aos bois, como ele aqui não faz, né? A oligarquia é justamente quem ganha toda essa parte amarela da pizza aqui, ó. E quer manter esse privilégio. Essa galerinha, né, principalmente o sistema bancário e o sistema financeiro, olha, como por exemplo aqui, a gente tem um país quebrado como o Brasil, a gente tem 4 dos 10 bancos mais lucrativos do mundo, Santander em terceiro, Itaú em quinto, em sétimo, Banco do Brasil, e em nono, o Bradesco. Por quê? Porque eles garantem aqui, sugando, deprimindo o orçamento através do pagamento desses juros dessa dívida. Essa é a oligarquia que domina o Brasil. 50 mil pessoas que detêm a renda de 90% do Brasil, né, cara? E isso não é poder do povo. Os Estados Unidos, quando eles ficaram independentes, já se achavam mega democráticos. Mas, se formos olhar, escravos e mulheres não podiam participar da política. Hoje em dia, se tivesse um país assim, ele não seria considerado uma democracia. A Coreia do Norte também se diz ser uma. Afinal, o próprio nome do país diz República Popular Democrática da Coreia. Mas, se a gente for comparar com aqui o Brasil, a gente vê muitas diferenças. Uma das grandes é que aqui a gente é livre para pelo menos sair do país tranquilamente, sem medo de levar tiro na fronteira. E também, se a gente quiser, a gente pode se candidatar e ter ideias e promover ideias diferentes que não seja aquele do partido que está no poder, entre outras coisas. A Rússia também se diz uma democracia, mas ano passado, durante as eleições, olha só esse post da Olga, aquela russa que a gente entrevistou uma vez aqui. E a Rússia, cara, é um caso curioso porque eles exercem muito um soft power, que é aquele poder principalmente midiático. Eles conseguem manter toda a mídia, todos os grupos de apoio, influenciadores, né, em volta de uma narrativa. E aí eles praticamente criaram toda a sistemática da guerra híbrida. Eu tenho um vídeo curtinho falando só sobre guerra híbrida, mas eles são especialistas nisso. Tanto quando fala na eleição dos Estados Unidos, o que o Trump teve a ver com a intervenção russa e tudo, na verdade, estão falando da utilização desses métodos de guerra híbrida, qual a Rússia é especialista em utilizar, por isso que eles dominam lá há tanto tempo.
Belarus é outro país que se diz uma democracia, mas também vamos lembrar daquela conversa que a gente teve com a Volha de Belarus. E eu lembro quando já em 2012 tinha as primeiras eleições que eu acompanhei aqui. Eu lembro que a gente pegou o táxi no dia das eleições de noite para algum lugar e a gente estava indo e estava falando sobre a votação na rádio. Tava tipo 7 da noite e ninguém sabia quem ia ganhar. Eu falei, gente, isso não é possível. Mas E a Belarus, na verdade, é a antiga Bielorrússia. E quem é o presidente lá, ganha todas as eleições desde 1994, é o Lukashenko. Então é um sistema democrático onde só um cara ganha, né? Desde 94. em Belarus, você sabe Por isso a quem vai surpresa dela. ganhar as eleições antes da data das eleições. Eu tinha naturalizado isso tanto, mesmo sempre lutando contra isso, mas é muito difícil acreditar quando você vê isso acontecer. Pois é, os dois e outros países, assim como Angola, que praticamente só tem um partido que manda, Irã, que vive uma democracia, o Reino Unido, que tem uma família real, a China, que só tem um partido, os Estados Unidos, que tem um congresso, a França, que tem um presidente e um primeiro-ministro. Quem que tá certo? Ou será que todos estão errados? Quem que realmente é uma democracia? Para a gente saber o certo, a gente precisa definir melhor o que é democracia, além de só falar que é poder do povo. Porque tem muitas maneiras que você pode tentar interpretar isso. O que o país deve ter ou fazer para que isso aconteça, para que o povo tenha poder? A definição que eu gosto bastante e uso aqui no canal é: democracia é um sistema político onde os líderes são eleitos em um processo competitivo de multipartidos e multicandidatos, onde partidos de oposição têm a chance legítima de obter poder ou participar do poder. Vamos dissecar essa frase. Sistema onde os líderes são eleitos. Legal, então tem que ter alguma forma de eleição para escolher os líderes. Isso desqualifica aqueles que passam por herança, por exemplo, ou aqueles que tomam poder. Não importa, nesse momento, o método de eleição, majoritário, plural, proporcional, ranking e vários outros que a gente já falou aqui também no canal. O que importa mais é a próxima parte da frase. Essa eleição tem que ser um processo competitivo de multipartidos e multicandidatos. Isso quer dizer que as eleições têm que ter mais de um candidato e um partido, mesmo aqueles que pensam diferente de você, contanto que suas ideias não sejam para destruir esse sistema. Eu sei que isso parece óbvio, mas muitos países que se dizem democráticos, isso não é o caso. É aquela questão do paradoxo, né? Aquela questão do paradoxo da liberdade, que é justamente isso. Você não pode ter liberdade para destruir a própria liberdade dos outros. É isso que às vezes peca um pouco o monarca, a galera que é ultraliberal, ANCAP e tudo, né, que fala que todo mundo tem que ter liberdade, até para fazer coisa errada. Se a pessoa tiver liberdade para destruir a liberdade dos outros, ninguém vai ter liberdade no final das contas. É um paradoxo, né? Lá não só existe um partido e muitas vezes um candidato. Pode até ter outros partidos, mas eles não podem desafiar o poder do partido top. Eles vivem sob o controle do partidão. Aqui no Brasil já teve um sistema similar a esse, né, de um partido dominante e outro partido que seria uma oposição quase que figurativa, né? Que era quando tinha a Arena e o MDB. O MDB ele agregava toda a oposição, mas ele não tinha chances reais de chegar ao poder. Era figurativo, era igual aquela criança que tá brincando de videogame com o controle desligado, né? Quando as pessoas votam em muitos desses países, é um voto mais simbólico. Elas não podem votar no cara da esquina que quer ser presidente. Por causa disso, alguns outros países se desqualificaram e não são uma democracia de acordo com essa definição. Mas ainda não acabou. Os partidos de oposição, eles têm que ter a chance legítima de ganhar ou participar do poder. Então não adianta só você ter eleição e falar que a gente tem, olha que bonitinho. Essas eleições têm que ser justas. O pessoal da oposição tem que ter chance de ganhar, ou também tem que ter chance de participar do poder. É aí que a Rússia e Belarus se desqualificam, por exemplo. Eles dizem ter oposição, mas aquela oposição não tem a menor chance de ganhar. Eles existem mais para mostrar para o mundo que lá eles têm outros partidos, oposição. Então eles são uma democracia. Por favor, não me sanciona. Mas, de acordo com a nossa definição, eles não são. Agora, países que responderam sim para todos esses requisitos, a gente pode dizer que eles são uma democracia, de acordo com a nossa definição. Mas mesmo assim, se a gente comparar o Brasil com outros países por aí, a gente vê que ainda tem bastante diferença. Não só como as coisas são organizadas, mas também no tamanho e na força dessa democracia. Como é que a gente sabe quem tem uma democracia mais forte? Aqui também é importante lembrar que a gente é uma democracia jovem, né? A gente não é que nem uma democracia dos Estados Unidos, que tem mais de 200 anos aí de democracia.
E muito disso também se deve a gente por própria interferência dos Estados Unidos, né? Quando no golpe de 64 impediu que a nossa república, a tal da República Velha, continuasse. Existia um processo democrático ali que poderia ter amadurecido e a gente acabou sendo interrompido esse processo por conta da própria interferência dos Estados Unidos, que não queria o Brasil com nenhuma aspiração a estar do lado do bloco soviético, aquele contexto de Guerra Fria. Então, se a gente tem uma democracia jovem hoje, em grande parte é em relação a esse contexto, né? Que o outro. Para medir isso, tem uma maneira que eu gosto, que é vendo a liberdade do país. Quanto mais o povo é livre, teoricamente, mais o país é democrático. Porque lá, todo mundo pode falar o que quiser, pode ter oposição, pode formar um partido, pode tentar concorrer às eleições, pode ter opiniões diferentes, etc. Tem 2 indicadores para a gente saber quem que é mais livre que o outro: liberdade civil e direitos políticos. O que é isso? Liberdade civil tem mais a ver com a nossa liberdade de fazer ou ser o que a gente quiser. Tem basicamente 5 aspectos principais: liberdade de expressão e crença, ou seja, as pessoas podem se expressar e acreditar no que quiserem. Liberdade de mídia, ou seja, as mídias, TV, rádio, internet, jornal, são livres. Um repórter pode criticar o governo, pode elogiar, pode ser contra, a favor, investigar, fazer perguntas, etc. Associação quer dizer que as pessoas podem se organizar, formar partidos, grupos civis, sindicatos, etc. E Estado de Direito, as instituições funcionam, ninguém é acima da lei. Todo mundo tem os mesmos direitos. Os juízes são independentes para julgar, seguindo as formas da lei. Todos os grupos, homens, mulheres, negros, brancos, gays, héteros, todo mundo tem o mesmo direito. Por último, liberdades individuais, que quer dizer que as pessoas podem se mover para onde elas quiserem. Podem organizar seus negócios, podem ter suas propriedades, direito a ter família, se casar com quem quiser, trabalhar, viver, etc. O problema é que eles estão deturpando essa bandeira da liberdade, que de fato é uma coisa muito importante, mas aí eles pegam lá uma Jovem Pan da vida e tem a liberdade de estar disseminando um monte de informação falsa durante o horário nobre para um monte de gente, né, de estar incitando o radicalismo das pessoas, né, para estar organizando grupos, né, liberdade para estar efetivamente buscando destruir a liberdade dos outros. A gente volta na questão do paradoxo da tolerância e às vezes o próprio valor fundamental que é a liberdade acaba sendo deturpado em prol de um grupo, né? Agora, direitos políticos têm mais a ver com a nossa liberdade de participar da política no país. E tem 3 aspectos principais. O primeiro é o processo eleitoral. Isso quer dizer que existem eleições no país, e elas são justas para o poder executivo e o legislativo. Aí os caras querem liberdade também, usam dessa própria bandeira para estar questionando o sistema político, né? A gente não... Se existisse uma base sólida de argumentação, mas a questão é que eles fazem isso por simples narrativas e usam da liberdade como um exercício para questionar a institucionalidade. Esse que é o problema. Se você vai questionar a institucionalidade do processo eleitoral, você tem que ter uma base sólida, no mínimo, né? Agora, quando você faz isso do jeito que eles fizeram, e alegando que eles teriam essa liberdade para fazer isso, aí sim eles estão deturpando o sentido da liberdade, né? Número 2, participação. Ou seja, todo mundo pode participar, se candidatar, organizar um partido, formar oposição ou fazer parte do governo. Ideias diferentes podem ser ouvidas sem perseguição. E número 3, função do governo. Isso é como que funciona o governo. Se ele é transparente, se tem corrupção, se é fácil ou difícil de caçar aqueles que cometeram crimes, se o novo governo eleito consegue tomar posse e governar sem que ninguém impeça de uma maneira inconstitucional, etc. É importante. Agora, aqui nesse último que ele falou, é onde existe a maior deturpação institucional aqui no Brasil. A gente não consegue fazer com que o equilíbrio dos 3 poderes, igual Montesquieu idealizou, se reflita na prática. Por conta disso. Porque, às vezes, os grupões, às vezes, o próprio jogo político impede que esse equilíbrio aconteça. Então, nesse ponto, a nossa democracia ela é muito frágil. É importante a gente lembrar que essas liberdades elas devem existir numa democracia, mas mesmo assim devem ter um limite. Elas não podem, por exemplo, infringir outras liberdades civis e direitos políticos das outras pessoas. Por exemplo, a gente tem a liberdade de se mover para onde a gente quiser, mas isso não quer dizer que eu posso entrar na casa de alguém sem permissão
ou infringir a movimentação de outras pessoas. Eu não posso chegar e começar a quebrar as coisas dos outros, ou coisas públicas, só para mostrar meu ponto de vista. Eu posso falar o que eu quiser, posso organizar partidos, posso fazer uma oposição, mas não quer dizer que eu posso falar ou organizar movimentos que são violentos, ou contra a existência da vida de alguém ou de um grupo. Outra coisa importante a gente pensar é que esses indicadores... É o paradoxo da tolerância que a gente falou ainda agora, né? Agora, o que me entristece, cara, é que essa bandeira da liberdade, ela acaba sendo levantada principalmente pela galera da direita, cara. Por exemplo, grupos como a MBL, a galera do liberalismo e tudo, às vezes a gente se confunde o princípio da liberdade com a ideia do liberalismo. A pessoa acha que ela é a favor da liberdade, então logo ela é liberal, então tem que ser liberal em tudo e tal. Cara, e economicamente isso é um equívoco muito grande para o Brasil. Porque o liberalismo ele acaba sendo nocivo para o interesse nacional, porque ele prioriza a gente a ter, a se desindustrializar, né, a se enfraquecer como Estado soberano, em prol de entrar no mercado internacional, livre mercado e tudo isso. E isso fragiliza a gente enquanto produtora de capital, enquanto criadora de trabalho. Então, no fim das contas, o liberalismo ele é muito nocivo. Aí as pessoas acham que isso num quesito macroeconômico, né? Mas as pessoas, por acreditar no valor da liberdade, acabam confundindo isso e achando que liberalismo é uma saída. A gente defende outra bandeira aqui no canal, que é o desenvolvimentismo, o keynesianismo. Apesar de defender todas as liberdades, e qual ele exprimiu aqui no vídeo, a gente entende que economicamente liberalismo não se confunde com liberdade. Pelo contrário, a gente consegue só fazer um país livre mesmo e soberano em relação às outras nações através da construção do nosso capital e de um Estado forte, né? Não um Estado enfraquecido como o liberalismo prega. Eles são frios. Eles não se importam se você gosta daquele líder, daquele país. E, inclusive, os arautos dos exemplos do liberalismo que eles colocam, por exemplo, os Estados Unidos é o grande Estado liberal. Mas, na verdade, na prática mesmo, o que eles utilizam na economia deles para poder crescer é o desenvolvimentismo. A outra potência econômica agora que está despontando, que é a China, o que eles usam lá é o desenvolvimentismo. O liberalismo, economicamente, no mundo todo, ele já foi superado. Quando você vai recuperar um país de uma crise, por exemplo, eles utilizam do desenvolvimentismo, como foi o Plano Marshall lá para a reconstrução da Europa na Segunda Guerra Mundial. Teve a pandemia, um monte de economia em recessão e tal. O que eles fizeram? Colocaram o desenvolvimentismo logo em prática. Né? Não é o liberalismo que torna um país desenvolvido, pelo contrário, é o liberalismo que condena o Brasil a ser subdesenvolvido e subserviente a nações como os Estados Unidos ou como a China no futuro aí. País, ou do país mesmo, ou do partido que está mandando lá, da causa que eles estão por trás disso, blá blá blá. Não importa. Se você não tem uma dessas coisas, a sua pontuação, a sua democracia fica mais fraco. E ponto. Por exemplo, a ditadura militar. Quando eu falo sobre isso, sempre tem gente no comentário que fala: não é ditadura, é regime. Gente, mesma coisa. É um governo que não era democrático. Filhotes da ditadura, como diria Brizola. Só olhar essas nossas definições aqui. Você não podia falar o que quiser, porque até as músicas eram censuradas. A mídia não podia falar o que quiser, os repórteres não eram livres para questionar, alguns até sumiram. Não tinha liberdade de associação, porque você não podia fazer seu partido, ou sindicatos. Tinha épocas que até não podia se reunir. Se você fosse considerado inimigo, você não tinha liberdades individuais, o que fere também o Estado de Direito. Isso só esse lado. Os direitos políticos também eram limitados. Teve presidentes e outros políticos, como governadores, que foram escolhidos sem eleições. Muitos políticos que se opunham foram caçados. O Congresso foi fechado algumas vezes. Além de só poder ter um partido para formar a oposição, se esse partido começasse a ganhar mais influência, mais poder, eles mudavam as regras do jogo para eles continuarem permanecendo no controle. Então, ponto. Não tinha esses atributos, ou seja, não era uma democracia. E como que a gente está então no Brasil hoje em dia? Bem, felizmente, já fizeram esse trabalho para nós. O site do Freedom House, ele usa essas definições e dá uma pontuação de 0 a 100 para todos os países. Países com a pontuação entre 0 e 39 são considerados países não livres, ou seja, provavelmente eles não são uma democracia. De 41 a 69 são parcialmente livres, ou seja, eles podem até ser uma democracia, mas é uma democracia bem falha. E de 70 a 100 são livres, ou seja, são países que têm uma democracia plena. Mas mesmo assim, alguns estão mais fortes que outros.
Um exemplo de não livre seria a China. Por quê? Lembra das nossas definições? Mídia, até mesmo a internet é controlada, crença oprimida, muitos grupos religiosos de minorias são perseguidos. E aqui é um exemplo, como a liberdade acaba não tendo muita relação com a economia, né? Que nem eles pregam muito que a liberdade é fundamental para o desenvolvimento econômico de um país e não sei o que lá. A questão é, não importa a cor do gato, importa que ele casse o rato. E existem tantos países que são extremamente prejudiciais em relação a liberdades individuais e conseguem ter um desempenho econômico, como por exemplo o caso da China, que ele está colocando aqui agora, né? E você pode também ter liberdade num país e ter desenvolvimento econômico, como é o caso dos Estados Unidos. Uma coisa não tem relação com a outra. Já teve templos destruídos, etc. Direitos políticos também. Você não pode formar um partido que quiser, ou ser uma oposição que desafia o partido do poder. Por causa disso e outras coisas, a China tem uma pontuação bem baixa, de 9, sendo considerado um país não livre. Outras pontuações baixas incluem a Arábia Saudita, Cuba, o Irã, Angola, Rússia, Venezuela e outros. O mais baixo de todos é a Síria, com apenas 1 ponto. Vou deixar o link aqui do site na descrição se você quiser dar uma olhada com mais calma. Um exemplo de um país parcialmente livre é a Ucrânia, que sofre muito com corrupção, perseguição de minorias, ataque de jornalistas e isso tudo antes de começar a guerra. Outros em amarelo são a Índia, México, Moçambique e Indonésia. Felizmente o Brasil se enquadra no verdinho, ou seja, um país livre. Mas olha, a gente está perto da marca do amarelinho, com pontuação de 73. Apesar de termos muitas liberdades, eleições, todo mundo pode participar, apesar dos problemas, as nossas instituições são mais fortes comparado com vários outros países, a gente mesmo assim perde bastante ponto por causa da corrupção, da perseguição de jornalistas que ainda existe, ainda mais aqueles que querem investigar casos de... E olha, inclusive existe dos dois lados a perseguição aos jornalistas agora, né? E agora, se antes o Bolsonaro ele fazia perseguição a vários jornalistas que eram contra, emissoras e tudo, né? Principalmente jornalistas mulheres. Agora, por exemplo, teve uma jornalista que publicou uma foto do Lula e ali tinha um significado, tinha uma vidraça quebrada, dizendo que aquilo lá foi o governo que resistiu mesmo a um ataque, entendeu? Tinha um simbolismo que ela queria imprimir lá e ela foi atacada ferozmente, dizendo que estavam pregando a violência contra o presidente. E aí qualquer jornalista que critica a Janja, por exemplo, já é massacrado pela esquerda. Então, cara, acaba que dos dois lados eles são violentos em relação a jornalista. Qualquer um que se coloca, a gente volta àquela questão lá do começo, qualquer um que se coloca como opositor, aí já é fascista, já tá do lado oposto, é o nós contra eles sempre, né? Ou você tá com a gente ou você é adversário, é fascista. de corrupção e uma polarização que está tão forte que acaba causando disseminação de fake news, discurso muito agressivo. Bolsonaro levou facada em 2018, nos anos das eleições, petistas foram mortos, bolsonaristas agredidos, sem contar com a invasão de Brasília que teve esses dias atrás, com pessoas quebrando tudo, invadindo prédios, pedindo intervenção militar. Tudo isso machuca a nossa pontuação. E como é que eles chegaram nesse número específico? Bem, ele é dividido entre direitos políticos, com o máximo sendo 40 pontos, e liberdade civil, com o máximo sendo 60 pontos. E aqui estamos com 31 e 42. Para chegar nesse número, eles fazem algumas perguntas, e dependendo da resposta, recebem um ponto mais alto ou mais baixo. Aí no final, soma tudo. Se a gente fosse ler tudo, a gente ia perder muito tempo aqui. Então eu prometo que vou fazer em breve uma live em que a gente junto vai ler tudo aqui, eu vou traduzir para vocês, e a gente vai saber por que a gente tem pontuação de 73. E vamos ver se a gente concorda ou não. Tudo bem se a gente não concordar. Como eu falei já várias vezes, você não precisa concordar com tudo, com todo esse método. Faz parte, bem-vindo ao mundo de ciências políticas, que não é uma ciência exata. Mas só porque você não concorda com um ou dois, ou algumas coisas, não quer dizer que o negócio inteiro é errado, é do mal, nossa, é um jeito para controlar o universo, sei lá. Então, a democracia do Brasil está em risco. Se você vê algum político ou alguma instituição, mesmo se for uma instituição política, que começa a ferir alguma dessas liberdades que a gente falou, a nossa pontuação vai diminuir mais ainda. Ou seja, a nossa democracia vai ficar mais fraca. Então, o que a gente tem que fazer é cobrar esses direitos para que eles sejam garantidos e fortalecidos. Nenhum governo ou político ou partido no Brasil vai chegar e falar: gente, agora a gente não é uma democracia mais, tá? Ou gente, vamos tirar essa democracia e colocar outra coisa melhor, ok? nenhum, nem mesmo a Coreia do Norte fala que eles não são uma democracia. Então, se depender de quem tá no poder, ou quem for entrar no poder, tudo que eles fizerem
eles sempre vão estar falando que é pro melhor da democracia. E sempre o discurso deles vai ser bonito e vai parecer justificável o que eles estão fazendo. Por isso que eu falo, gente, ignora o que eles falam um pouco e vão prestar atenção mais nesses fatores aqui, nesses indicadores. Se o que eles estão fazendo, se o que eles estão falando, o que eles querem fazer, se eles infringem ou atacam uma dessas liberdades aqui que a gente falou, então eles estão ferindo a democracia. Não quer dizer que imediatamente a gente vai virar uma ditadura, mas a gente vai perdendo ponto, vai perdendo, até que um ponto a gente vai chegar a ser considerado como um país semidemocrático e ficar no amarelinho aqui. Ou até, quem sabe, se a gente perder bastante, a gente vira um país aqui em roxo, virando autocrático. Aí sobre democracia ele fala tudo isso, mas às vezes a gente não discute também sobre a república, cara, que é uma questão mais complexa ainda. Porque assim, ó, ainda que a gente tenha o direito de votar, entre uma eleição e outra, o que vai garantir que essa democracia se exerça é a institucionalidade da república. E a nossa república, os caras eles entram lá e acabam corrompendo as instituições. Como, por exemplo, o Bolsonaro vai lá e o chefe, que seria o do MP, ele coloca um cara para engavetar tudo para ele, o Augusto Aras. Então, ali já é uma deturpação institucional. O Ministério Público, que tinha o dever de fiscalizar o governo e entrar com demandas até contra o próprio governo, está agindo em conluio com ele e acobertando vários crimes. Ou, por exemplo, o Lula, quando fez um mensalão em que ele pagava para o Congresso votar pautas favoráveis, o Congresso era uma instituição que estava sendo corrompida. E aí, ainda que a gente consiga exercer nosso direito democrático, a República ela não funciona institucionalmente como ela deveria funcionar. E isso aí não é discutido. E eles ficam nesse debate, que é um debate muito mais filosófico sobre democracia, e o prático, que é a República de fato, as pessoas não abordam ou não tratam. Então, isso é complicado. Não adianta nada a gente ter uma democracia plena e ter várias liberdades com uma república completamente deturpada do ponto de vista institucional. Se você venceu a eleição, cobre seus líderes mesmo assim. Não siga cegamente e preste atenção nos discursos dos líderes que você gosta, se eles estão indo contra ou a favor dessas liberdades aqui. Mas se você perdeu a eleição, faça também oposição. Cobre também. Fique de olho nessa pontuação aqui. Mas, por favor, sem quebrar as coisas. E o que você acha? Quem tem a melhor definição de democracia? Talvez seja ninguém. Talvez a gente ainda não chegou no nível ideal ainda. É bem provável, na verdade. E como é que seria esse nível ideal? Deixem nos comentários aqui o que vocês acham, e por enquanto eu vou ficar por aqui. Até a próxima!